Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de um tema bastante relevante, uma decisão do STJ que envolve tutela de urgência, prestação de caução em tutela de urgência e honorários advocatícios sucumbenciais. Vamos ao tema. Trata-se do recurso especial 1796534 do Rio de Janeiro. Então, RESP 1.796.534. Os senhores terão a ementa disponibilizada aqui na descrição do vídeo. Pois bem, como é que se deu o contorno fático dessa demanda? Nós tivemos o protesto de uma duplicata, de uma empresa credora em relação à empresa devedora. O devedor ajuizou ação de sustação liminar desse protesto, pedindo a declaração de nulidade desse título de crédito. Ainda não era título executivo, porque não tinha sido ajuizado uma ação de execução, uma medida extrajudicial de protesto extrajudicial. Então, o devedor, apontado no título, propôs uma ação de sustação desse protesto e declaração de nulidade desse título. E pediu uma tutela de urgência. E aí foi exigida a prestação de caução. Veja o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 300. O artigo 300 que inaugura o capítulo da tutela de urgência, ele prevê ali no parágrafo 1º, olha, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada para o hipossuficiente econômico, que não era a hipótese. E aí, o STJ tem uma jurisprudência fixada nesta tese aqui, ó, a tese 902, o tema 902 dos recursos repetitivos, que versa justamente sobre a cautelar de sustação de protesto. E veja como ficou a tese. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza a prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição ao direito do credor, agora o que nos interessa, ó, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio, é uma expressão que eu não gosto não, mas conforme o entendimento do juiz diante das nuances do caso concreto. Então percebam que para a prestação ou para a concessão da tutela de urgência incautelar de sustação de protesto, é necessário o preenchimento de 3 requisitos. Os clássicos fumus boniuris e pericula e mora, e além disso também a prestação de caução conforme esta tese que nós acabamos de mencionar, o tema 902 dos recursos repetitivos do STJ. Mas foi isso que a empresa devedora fez. Ao propor a ação de sustação do título, ela realizou o depósito como caução. E aí o que aconteceu? Como é que se deu o julgamento dessa demanda? Ela foi julgada improcedente. E aí, o que se deu depois disso? A empresa credora trocou de advogado. E nessa ação inicial de sustação foi fixado honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado. Além de reconhecer a rigidez do crédito do credor, representado nesse título de crédito na duplicata, foi fixada também a obrigação acessória de honorários advocatícios sucumbenciais a favor do advogado que defendeu a credora na ação de sustação. Depois, a empresa credora trocou de advogado. O que fez o advogado? O advogado deu início ao cumprimento de sentença do seu crédito de honorários advocatícios sucumbenciais. Até aqui, mistério nenhum. Mas sabe aquele valor depositado a título de caução? O advogado pediu para o juiz para ele pegar, para ele satisfazer seu crédito naquele valor, naquela quantia. E é aqui que surge a controvérsia.
Porque o credor, né, o réu na ação de sustação, aquele que ganhou aquela demanda, porque ela foi julgada improcedente, ele se opôs ao levantamento da quantia depositada a título de caução, de contracautela, sob o argumento de que aquela importância depositada a título de caução estava vinculada ao pagamento da obrigação principal e que o valor calcionado, portanto, não pertencia à empresa credora, que foi sucumbente. Já estava em juízo como forma de pagamento daquela quantia representada no título de crédito. E qual foi a conclusão do STJ, portanto? O STJ, meus amigos, concluiu no sentido de que é possível sim que o advogado satisfaça seu crédito de honorários sucumbenciais através da penhora do valor depositado pela parte sucumbente, o devedor, que era o autor da ação de sustação de protesto. O advogado pode satisfazer o seu crédito de honorários naquela quantia depositada a título de contracautela. Então, bastante interessante esse julgado, e ele perpassa a ideia de que o crédito de honorários advocatícios ele tem a natureza eminentemente alimentar, né? E, portanto, também a reboque que o valor depositado a título de caução ele não representa necessariamente, em caso de sucumbência da parte que o calcionou, aquele valor depositado não representa necessariamente parcela representante do pagamento devido para a parte contrária, né? Aquele valor está depositado à disposição do juízo e pode ser objeto das mais variadas constrições. Então, na descrição os senhores terão aí, mas veja o que consta aí da ementa, não vou fazer leitura porque é extenso, né? Eu vou destacar o que nos interessa. Ó. É possível que o advogado da parte vencedora promova de maneira autônoma o cumprimento da sentença ou a execução do crédito sucumbencial de que ele é titular. A distribuição do produto da expropriação deve respeitar a seguinte ordem de preferência. Em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência fundam-se no direito material. Na sequência, ou quando não existir crédito privilegiado, a satisfação dos créditos comuns, que observará a anterioridade de cada penhora. E aí qual é o grande cerne aqui da questão? Os honorários advocatícios sucumbenciais, como eu lhes disse, têm natureza alimentar, né? E o crédito alimentar prefere ao crédito quirografário ou ao crédito chamado crédito comum. Beleza? Então esse é o julgado que nós analisamos hoje. Recurso especial 1.796.534, RESP 1796534, disponibilizado no informativo de jurisprudência do STJ de número 761. Informativo 761 do STJ, beleza? Então, por hora é só, vamos ficando por aqui. Forte abraço e até uma próxima.